ordens de execução em massa no meio do oceano, criação de unidades militares baseadas no canibalismo institucionalizado, teorias científicas absurdas que moldaram estratégias de guerra, colapso mental de nações sob o peso do desespero e muitas outras coisas aterrorizantes. A partir de agora, entramos em Mar Profundo. Ponto 1. A Ordem Lacônia, o dia em que resgate virou crime de guerra. Em setembro de 1942, o submarino alemão, o 156, torpedeou e afundou um navio britânico RMS Lacônia na costa da África Ocidental. No entanto, após o ataque, o comandante alemão, Werner von Rheinstetter, percebeu algo terrível. O navio não carregava apenas tropas, mas também mais de 1.800 prisioneiros de guerra italianos, que eram aliados da Alemanha. Além de civis, mulheres e crianças. Movido por um senso de humanidade muito raro na guerra, Rheinstetter imediatamente iniciou uma operação de resgate em massa. Ele hasteou a bandeira da Cruz Vermelha no submarino, cobriu o convés com centenas de sobreviventes e começou a rebocar botes salva-vidas, transmitindo uma mensagem de rádio em canais abertos pedindo ajuda a qualquer navio que estivesse pela região, prometendo então não atacar. O que se seguiu foi um choque de incompreensão e crueldade militar. Um bombardeiro B-24 Liberator americano localizou o submarino carregado de civis exibindo a bandeira da Cruz Vermelha. Apesar dos apelos dos tripulantes e da clara evidência de um resgate humanitário, o alto comando americano ordenou que o bombardeiro atacasse. O avião então lançou bombas diretamente contra o submarino e os botes salva-vidas ao redor, forçando o 156 a submergir para não ser destruído, abandonando centenas de pessoas à própria sorte. Quando a notícia chegou ao almirante Karl Dönitz, chefe da marinha alemã, a reação foi de fúria absoluta e, assim que soube, emitiu a infame Ordem Lacônia. Essa diretriz proibia terminantemente que qualquer submarino alemão resgatasse ou desse qualquer tipo de assistência humanitária para sobreviventes de navios afundados. A partir daquele dia, naufragar significava uma sentença de morte. Ponto 2. Weltschmerz, a ciência nazi que congelou o exército na Rússia. É de conhecimento geral que o inverno russo destruiu as ambições de Adolf de conquistar a União Soviética em 1941. O que a maioria das pessoas não conseguem compreender é a razão bizarrice pseudocientífica de o alto comando nazi ter ignorado de forma tão categórica os avisos meteorologistas tradicionais sobre o inverno que estava por vir. A resposta a essa autossabotagem histórica reside em uma teoria cosmológica bizarra adotada pela elite intelectual dos nazis, incluindo o próprio Heinrich Himmler, a Weltschmerz, ou teoria do gelo mundial, criada por um engenheiro austríaco chamado Hans Herbig. Essa teoria absurda afirmava que o gelo era a substância básica de todo o universo. Segundo Herbig, as estrelas e planetas eram feitos de gelo que colidiam entre si, e toda a história da Terra era ditada por luas de gelo que caíram no nosso planeta ao longo das eras. Para então aquela elite, a ciência ariana se contrapunha à física tradicional, que chamavam pejorativamente de ciência judaica. Como Hitler e a cúpula da SS acreditava piamente que o universo era governado por dinâmicas de gelo cósmico, eles baniram as previsões dos institutos meteorológicos convencionais. Em vez disso, o Reich utilizava astrólogos e seguidores da teoria do gelo mundial para planejar as campanhas de longo prazo. Esses cientistas garantiram a Adolf que o inverno de 1941 na Rússia seria extraordinariamente ameno. Confiando cegamente em uma fantasia cósmica, o exército alemão, então, invade a URSS, sem roupas de frio adequadas, sem óleo lubrificante que suportasse temperaturas abaixo de zero e sem anticongelantes para os tanques. O resultado foi o congelamento literal de dezenas de milhares de soldados e a paralisia da Wehrmacht às portas de Moscou, tudo por conta de um delírio pseudocientífico. Ponto 3. A ordem do canibalismo institucionalizado no Pacífico.
Conforme a guerra no Pacífico avançava em direção aos seus anos finais, as linhas de suprimento do Império do Japão foram completamente estranguladas pelos submarinos e aviões americanos. Ilhas isoladas e guarnições inteiras de soldados japoneses foram deixadas para trás sem comida, medicamentos ou reforços. Em locais como a Nova Guiné e Guadalcanal, milhares de soldados japoneses começaram a morrer de fome crônica e malária. Foi nesse cenário de desespero absoluto que o comandante militar do Império Japonês cruzou uma das barreiras mais sagradas na dignidade humana, transformando o crime mais tabu do mundo em uma prática sistemática e burocratizada. Arquivos descobertos após a guerra revelaram que o alto escalão do Exército Imperial Japonês emitiu ordens e diretrizes oficiais regulando o consumo de carne humana. A diretriz afirmava explicitamente que comer o corpo de soldados japoneses mortos era estritamente proibido e punível com morte, mas comer o corpo de prisioneiros de guerra inimigos, principalmente americanos, australianos locais, não era considerado um crime se o exército estivesse sem suprimentos. Testemunhos chocantes de sobreviventes aliados e dos próprios soldados japoneses capturados confirmaram que prisioneiros de guerra não eram apenas consumidos após morrerem. Em muitos casos, era comum que esses indivíduos eram mantidos vivos para que as partes de seus corpos amputados cirurgicamente, dia após dia, mantivessem a carne fresca para o consumo de oficiais. O horror foi tão sistemático que generais japoneses do alto escalão, como o tenente-general Yoshio Tachibana, foram posteriormente julgados e executados por crime de guerra, especificamente relacionados ao canibalismo forçado contra prisioneiros capturados, um dos capítulos mais difíceis de se ler de toda a história humana. Ponto 4. O Decreto Noite e Neblina. Em dezembro de 1941, Adolf assinou um dos decretos mais aterrorizantes e psicologicamente cruéis de todo o seu regime, o decreto Nacht und Nebel, Noite e Neblina. O objetivo dessa ordem era esmagar qualquer tipo de resistência ou sabotagem nos territórios ocupados pela Alemanha na Europa Ocidental. Mas a tática utilizada pela Gestapo e pelas forças de segurança não era a execução pública tradicional para servir de exemplo, mas sim o apagamento completo e cirúrgico da existência humana. Sob essa diretriz, qualquer pessoa suspeita de ajudar aliados, panfletar contra nazis ou planejar sabotagens era presa secretamente no meio da noite pela Gestapo. O aspecto mais macabro aqui é que essas pessoas eram transportadas diretamente a campos de concentração na Alemanha em segredo absoluto. Nenhuma informação, registro de prisão ou certidão de óbito era fornecida aos familiares ou à comunidade de origem. Se a esposa ou filhos perguntassem às autoridades onde o pai estava, a resposta oficial era o silêncio absoluto. O prisioneiro simplesmente desaparecia na noite e na neblina do sistema prisional nazi como se nunca tivesse nascido. O impacto psicológico dessa medida foi devastador na população ocupada. O terror de saber que um vizinho ou parente poderia sumir da face da terra sem deixar nenhum vestígio criava uma atmosfera de paranoia incapacitante, onde o luto era impossível e o medo do invisível paralisava qualquer tentativa de revolta. Chegamos então ao fundo do oceano. Daqui para baixo, a luz e a razão não conseguem existir. Bem-vindo ao abismo. É aqui que a história documentada se confunde com o impossível, com arquivos que foram queimados antes das chegadas de tanques aliados, relatos de testemunhas que foram silenciadas e conspirações tão absurdas que você vai se perguntar como que a humanidade ou como que Deus permitiu que a humanidade fizesse isso. Prepare-se para o nível final. Bem-vindos ao abismo. Ponto 1. A arma fantasma de Los Angeles, o ataque impossível. Em 24 e 25 de fevereiro de 1942, apenas alguns meses após o trauma do ataque surpresa a Pearl Harbor,
a cidade de Los Angeles entrou em um estado de histeria coletiva que ficou conhecido como a Grande Batalha de Los Angeles. No meio da madrugada, alarmes de ataque aéreo começaram a soar por toda a cidade. O apagão total foi decretado. O 37º Batalhão de Artilharia Costeira acionou seus holofotes gigantescos, rasgando o céu noturno e abrindo fogo pesado com baterias antiaéreas. Ao todo, foram disparados mais de 1.400 projéteis de calibre pesado contra o céu limpo. O pânico foi tão generalizado que 3 civis morreram de ataque cardíaco na mesma noite e vários outros ficaram pelos estilhaços de metal que caíram do céu de volta para as ruas da cidade. O mistério se torna insolúvel quando analisamos, então, o alvo. Múltiplas testemunhas militares de alta patente afirmaram ver nos holofotes um objeto massivo, oval ou circular, flutuando lentamente sobre as colinas de Hollywood e a costa de Santa Mônica. O objeto parecia completamente imune aos 1.400 tiros de artilharia, que explodiram diretamente contra ele sem causar qualquer tipo de dano. Na manhã seguinte, o secretário da Marinha, Frank Knox, deu uma coletiva alegando que não passou de um alarme falso causado pelo nervosismo de guerra. No entanto, o exército contradisse a Marinha publicamente, afirmando que aeronaves reais não identificadas haviam violado o espaço aéreo. Teorias posteriores variam de balões meteorológicos perdidos a drones secretos japoneses, mas os céticos apontam que nenhum destroço de balão jamais foi encontrado, e o Império do Japão, após o término de guerra, declarou oficialmente que seus arquivos nunca enviaram nenhuma aeronave ou balão-bomba para Los Angeles naquela noite. Até hoje, a imagem icônica publicada pelo jornal Los Angeles Times, mostrando um objeto envolto por feixes de luz dos holofotes, permanece como um dos maiores enigmas militares não resolvidos do século XX. Ponto 2. Die Glocke, o projeto do sino nazi e da física proibida. Entramos então no território das teorias de conspiração tecnológicas com pouquíssimas confirmações oficiais, mas que arrastam milhares de pesquisadores para o debate. O projeto Die Glocke, segundo relatos resgatados pelo jornalista polonês Igor Witkowski, que afirmou ter tido acesso a transcrições secretas dos interrogatórios de oficiais da SS Jacob Spönger ou cientistas nazis sob comando direto do general engenheiro Hans Kemmler, desenvolveram um dispositivo ultra-secreto em uma mina de carvão abandonada perto da fronteira com a República Tcheca. Esse dispositivo tinha o formato de um grande sino feito de metal pesado, com cerca de 3 metros de diâmetro, contendo 2 cilindros contrarrotativos preenchidos com uma substância líquida metálica e altamente radioativa, codificada como Xenon 525. A lenda em torno de Die Glocke sugere que o dispositivo era um experimento de propulsão antigravitacional ou, em teorias ainda mais extremas, uma tentativa de manipular o tecido do espaço-tempo. Quando ativado, o sino gerava um campo magnético e de radiação tão devastador que animais e plantas em um raio de 200 metros eram liquidados ou transformados em uma substância gelatinosa sem estrutura celular. Vários cientistas que trabalharam no projeto teriam então morrido durante esses testes. O maior mistério que envolve o destino dessa máquina e seu criador. Com a aproximação das tropas soviéticas, a estrutura de testes foi explodida. Os cientistas sobreviventes desse projeto foram executados em massa pela SS para que não falassem nada. E o general Hans Kemmler desapareceu completamente da face da Terra, junto com os planos do projeto, deixando um único vestígio físico, uma bizarra estrutura de concreto armado e apelidada de Uheng, que muitos acreditam ter sido a base de testes misteriosos para essa arma. Ponto 3. O mistério de Rudolf Hess e a prisão de Spandau. Em 10 de maio de 1941, Rudolf Hess, o vice-líder do partido nazi e o homem de maior confiança de Adolf, cometeu o ato mais inexplicável da política de guerra. Ele roubou um caça Messerschmitt Bf-110,
voou sozinho da Alemanha até a Escócia e saltou de paraquedas. O plano oficial alegado por ele era negociar um tratado de paz secreto com o Duque Hamilton, contornando o governo de Winston Churchill para permitir que a Alemanha focasse seus exércitos apenas na União Soviética sem a interferência britânica. Hitler declarou imediatamente que Hess enlouquecera. Churchill o prendeu como prisioneiro de guerra sob o mais estrito sigilo. A partir daí, entramos em um poço de dúvidas históricas. Hess foi julgado pelos tribunais de Nuremberg e condenado à prisão perpétua na prisão de Spandau, em Berlim Ocidental. Durante décadas, ele permaneceu como o único detento daquela gigantesca fortaleza militar, guardado por 4 potências globais, Estados Unidos, Reino Unido, França e o URSS, em um sistema de rodízio que custava milhões de dólares por ano. Por que manter um homem idoso sob tamanha segurança geopolítica? Uma teoria persistente de que fontes da inteligência afirmavam que o homem trancado em Spandau não era o verdadeiro Rudolf Hess, mas um sósia colocado pelos britânicos após o verdadeiro Hess ter sido assassinado ou morrido durante interrogatórios severos em 1941. Exames médicos feitos no prisioneiro relatavam que ele não possuía cicatrizes no peito decorrentes de ferimentos de bala que o verdadeiro Hess sofreu durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1987, aos 93 anos, o prisioneiro foi encontrado morto e enforcado dentro de um pavilhão do jardim da prisão. Seu filho, Wolf Rudgen, declarou publicamente que seu pai foi assassinado pelo Serviço Secreto Britânico, a M16, para evitar que ele revelasse segredos devastadores sobre os bastidores de guerra que seriam liberados após a iminente soltura por razões humanitárias. Imediatamente após a morte, a prisão de Spandau foi demolida e os alicerces da estrutura viraram pó, garantindo então que nenhum vestígio voltasse à tona. Ponto 4. O massacre invisível da ilha de Ramney, o julgamento da natureza. Fechando então o fundo do nosso iceberg, temos um evento que consta no livro do Guinness Records como o maior número de fatalidades sofridas por seres humanos em um ataque de animais. Pois é, você não ouviu errado. Os detalhes exatos geram ceticismo feroz e debates acalorados entre zoólogos e historiadores militares até hoje. Em janeiro de 1945, durante a Batalha da Ilha Ramney, na Birmânia, tropas britânicas flanquearam uma força de quase 1.000 soldados japoneses, forçando-os a recuar para dentro de um gigantesco e denso pântano de manguezais que cobria quilômetros da ilha. Os britânicos cercaram um pântano exigindo a rendição via alto-falantes, mas o orgulho do Código Militar japonês fez com que eles se recusassem a decidir marchar pela lama profunda na escuridão. O pântano de Ramney era habitat natural de uma das maiores e mais agressivas populações de crocodilo de água salgada do planeta, animais que podem passar facilmente dos 5 metros de comprimento. O relato do naturalista britânico Bruce Stanley Wright, que estava presente na operação, descreve uma das noites mais dantescas já registradas. Sob o manto da escuridão, misturando o som de tiros esporádicos e explosões na lama, os soldados britânicos nas margens começaram a ouvir gritos agudos de pura agonia humana ecoando de dentro do manguezal. Junto com o som mecânico de mandíbulas esmagando ossos e o barulho de centenas de répteis gigantes se debatendo em água vermelha de sangue. Dos quase 2.000 soldados japoneses que entraram no pântano, apenas cerca de 20 saíram de lá vivos na manhã seguinte, completamente traumatizados em um estado de choque catatônico. Historiadores modernos contestam a escala desse massacre, argumentando que a maioria dos soldados provavelmente morreu de desidratação, malária ou falta de água potável, e que os crocodilos apenas consumiram seus corpos. No entanto, o mistério sobre o horror real vivido naquelas horas escuras em Ramney permanece enterrados na lama, servindo como um lembrete definitivo de que, no abismo da guerra, o próprio planeta poderia então se voltar contra a sanidade dos homens.
Desde a velocidade impulsionada por drogas na Blitzkrieg, na superfície, passando por corpos falsificados jogados no mar, canibalismo forçado no Pacífico ou mistérios inexplicáveis de luzes nos céus, o iceberg da Segunda Guerra Mundial nos prova que o conflito que definiu o nosso mundo não foi apenas uma disputa de territórios e ideologias, foi uma descida coletiva à loucura. Quantos desses segredos ainda permanecem trancados em mistério absoluto? Nunca verão a luz do dia? Isso talvez a gente nunca vai saber. Mas, de todo modo, obrigado por descer até aqui com a gente. Se você teve estômago para chegar até o fim, comenta aqui embaixo qual camada te deixou mais perturbado, qual ponto você achou mais interessante. Se você gosta desse tipo de vídeo, meu nome é Léo, você está nos estudos históricos e filosóficos e espero que você permaneça com a gente aqui. É isso, até a próxima e tchau, tchau.